Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Vozes Conte a Sua História. Hoje a gente vai ter uma história super, super legal, bacana, com a nossa convidada Eliana Albinha, que é o nome dela. Eu aprendi a falar agora esse nome lindo. E eu vou falar um pouco sobre o Grupo Mulheres do Brasil. Nós somos parte do Grupo Mulheres do Brasil, formado por mais de 109 mil mulheres, divididas em mais de 155 núcleos aqui no Brasil e no exterior. Somos mulheres trabalhando para transformar o nosso país. Se você ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil ou ainda não faz parte dele, venha nos conhecer e junte-se a nós. Eu sou a Ana Saran, do Vozes, aqui do Núcleo Vozes, e eu tenho como objetivo dar voz às mulheres. E eu serei a mediadora desse papo. Então, seja bem-vinda, Eliana, tá bom? Vai ser um papo assim super, super inspirador. Hoje essa mulher, ela tem uma história incrível e ela nos deu a honra de participar e contar a sua história. Hoje, a Eliana, com a sua vida estruturada, ninguém imagina que por trás dessa mulher que vocês estão vendo aí, linda, dá um oi, Eliana, dá um tchau. Oi, um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse momento tão especial. Então, muito, muito, muito legal. E ela precisou superar a saúde. Ela criou uma força para realizar os sonhos dela. Aos 9 anos, ela foi diagnosticada com um tumor que a levou à perca da sua audição. Aos 29, ela resolveu que gostaria de ser mãe, levando assim 9 anos entre tratamentos e gestações interrompidas, né? Gestações que não foram concluídas, para de fato chegar a esse lindo menino que ela tem hoje nos braços. Ela fez uma belíssima transição de carreira, indo contra tudo aquilo que impedia ela de realizar os sonhos, porque ela tinha um sonho de criança de ser escritora. Hoje ela tem 2 livros publicados, ela está indo para o terceiro livro e, além de tudo, ela é empreendedora, ela tem uma editora. Liana, seja bem-vinda. Assim, é uma grande honra você contar a sua história. Eu já ouvi a sua história, né? Então, para criar tudo isso aqui. E através da sua frase que você fala, que é a sua potência pode vir ou no amor ou na dor, eu queria que você falasse para a gente, começasse contando para a gente, da onde que você tirou a força, assim, de quando você era criança, que você passou por esse problema para não ser vítima da situação. Conta para a gente. Bom, Ana, Uhum. às vezes assim, na dor a gente aprende muito. E no meu caso foi isso. Quando eu vi meus pais sofrendo tanto, que eu olhei para eles e disse: a única escolha é eu ser forte. É a única escolha eu não ser vítima, porque eu sabia que ia ser muito super protegida por eles. E eu não podia, né? Eu era tão amada, sou tão amada por eles que eu digo, não, eu tenho que fazer diferente. Uhum. Você Então, tinha mais irmãos? Você tem hã? mais irmãos ou é só você? Você tem mais irmãos ou é só você? Eu sou a filha mais nova, eu tenho um irmão, um Aham. homem, eu sou a mulher, pense Ah, aí. entendi. Aham. Então, mais É. do que nunca, essa filha mais nova é mais protegida, sendo menina Uhum. principalmente. Então, uma imagem muito forte para mim foi a imagem quando eu entrei na sala de cirurgia. Meus pais Uhum. chorando. E Uhum. eu falando para eles: calma, vai dar tudo certo. Aham. Naquele momento, eu entrei falante, conversando com os profissionais de saúde que me acolheram muito, Uhum. muito bem. E ali que eu disse: não, eu não vou ser vítima e eu vou ser forte. Claro que isso tem um peso, porque Uhum. também eu me fechei no muro, um muro de uma fortaleza, colocando uma criança com uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas, em compensação, são caminhos que a gente escolhe. Aham. Né? Então, me levou a ter mais esforço, mais dedicação em tudo que eu fazia. Então, Uhum. sempre quando me viam aquela menina responsável, muito certinha. Então, eu carreguei muito isso, Aham. Ana. Então, faz parte. Então, essa força veio porque eu não queria que meus pais sofressem mais do que já estavam sofrendo.
E para você, assim, como é que foi aceitar a sua condição? Porque você Muito tinha seus difícil, sonhos, né? muito difícil. Primeiro, eu não aceitei. Uhum, Tanto é que eu, em tudo, eu fingia que eu era uma criança normal. uhum, Eu não me colocava como deficiente, nem na uhum, família, nem para os amigos. A uhum. aceitação, ela só veio na fase adulta. Entendi, entendi. E aí você foi criando a sua história, né? Assim, com isso você tinha os sonhos de ser escritor e acabou isso você deixando para trás. Como é que surgiu Deix- esse sonho? Eu fui deixando, porque a vida vai levando a gente, vai direcionando para os caminhos, né? Eu fui Uhum, estudar, fazer faculdade à noite para poder trabalhar durante o uhum, dia, porque eu queria mais entendi. para mim. Eu digo, não, eu consigo. Uhum, E fui galgando, né, meus espaços ali. Só que algo me, sabe aquela coisa que te move por dentro, que te todo dia tá te dando um sinal de sinal, alguma coisa não tá certa. Eu não uhum, estava feliz no que eu estava fazendo. uhum, E aí quando eu falava em casa, não, é isso mesmo. Eu digo, não, não é isso mesmo. Eu uhum, preciso encontrar aquilo que realmente eu gosto. E a maternidade, Ana, me trouxe isso. Eu uhum, passei esses 9 anos, como você colocou aí, em tratamento. E nesses uhum. 9 anos eu fui trabalhar o auto-amor. Isso foi tão imprescindível. E a minha espiritualidade, a minha Sim. fé. Isso foi Uhum, primordial para que aqueles 9 anos eu pudesse ter essa força para alcançar a maternidade tão uhum, desejada. E quando eu alcancei e meu filho na barriga, eu comecei a contar histórias para ele. uhum, E é dali é que bateu. Eu digo, puxa, eu gostava tanto de escrever na minha infância. Meu diário foi meu primeiro livro. E é, disse, é isso. Sabe que bate aquele chamado? É isso uhum, que eu vou fazer. Então, para o uhum. meu filho, eu disse, eu tenho que ser eu mesma, a minha essência, a minha verdade, seguindo o meu propósito. Vou dizer que Certo. foi fácil? Não foi, Ana. Não foi. Não, mesmo porque quando você está ali na adolescência, por exemplo, que você tem que escolher uma profissão para você ser, para você se manter, para você poder financeiramente, né, se manter, para você também não deve ter sido fácil, porque você foi para administração, não é isso? Em primeiro, me formei em administração Uhum, e acabei assumindo a gerência de recursos humanos de uma grande instituição, que era um hospital na época, tinha mais de 3.000 funcionários, eu era muito nova, e foi um grande desafio. Foi uhum, maravilhoso. Eu passei 6 anos nessa instituição até sair e abrir um negócio familiar. Na época era meu irmão, meu sócio. uhum, Passei 20 anos nessa empresa, que eu uhum, não estava satisfeita. Eu achei que foi um desafio, mas um desafio que eu fui assumindo. Mas eu entrei na parte administrativa, financeira, e eu vi o quanto eu era criativa e eu não conseguia colocar essa criatividade na área que eu estava. uhum. Quanto você era mais daquilo que você fazia, né? Exatamente. E é engraçado, porque assim, quando a gente se descobre, eu estava mexendo no seu Instagram, né, para te conhecer melhor, e ali você fala muito sobre autoconhecimento, Sim. né? E essa fase eu imagino que tenha sido assim, um autoconhecimento enorme para você nesses 9 anos que você estava projetando a sua maternidade, e até seu filho chegar e você tomar esse rumo, eu imagino que isso foi uma experiência total de autoconhecimento, não é? Foi. Inclusive, entrei na meditação, Uhum. fiz muitos anos de meditação. Eu fui fazer curso de Reiki, sou reikiana hoje. Eu fui Aham, fazer curso de barra de axis. Então, eu fui experimentando e me aprofundando para que eu pudesse me acolher, e aham, entendendo o que estava passando, o que eu precisava aprender na minha uhum, jornada, né? Que a gente sempre está aprendendo algo. uhum. Reconhecer essa humildade que a gente nunca sabe de nada, né? A Sim, gente sempre está aham, trocando, aprendendo e vamos evoluindo dessa forma. é. Então, estou nessa jornada, tá, Ana? Até Sim, hoje. eu falo que até o último suspiro a gente está nessa jornada, Exatamente, isso aí. né? Até você chegar, porque a gente fala assim, ai, cheguei. Não, a gente não chegou, nós estamos no processo.
não é verdade? E É. aí, como que foi surgindo, assim, o livro? Como que surgiu o primeiro livro? Olha só, o primeiro livro foi baseado na minha experiência pessoal que eu passei com meu filho. Uhum, Ele tinha uma ligação muito forte com meu pai, e meu pai veio a falecer muito rápido. Ele entrou no hospital, 30 dias depois ele faleceu. E meu uhum, filho só tinha 4 anos e meio. Então foi algo assim, que eu estava sofrendo, tentando dar um suporte para minha mãe idosa. Então uhum, tudo isso eu afastei meu filho desse processo, desse uhum, ciclo. E isso foi tão forte, Ana, que meu filho começou a apresentar agressividade, ele uhum, começou a ficar irritado. E a ficha só caiu quando a escola me chamou. Só, Eliana, Lorenzo, ele tá sendo agressivo com criança, com adulto. Eu disse, sabe assim, a ficha da mãe, eu disse, meu Deus, eu errei. Errei e vamos tentar corrigir. Ele uhum, precisava disso, desse ciclo. uhum, Então, foi aí que eu comecei a trazer a literatura para ele, diversa, para que ele entendesse sobre saudade, sobre ciclos de vida. Ele uhum, começou a entender quantos anos você tem, mãe, quantos anos o vovô morreu. Então, ele começou a compreender que a vida é assim: existe o nascimento, uhum, né, até a sua morte. E uma coisa que uhum, eu inseri que foi forte, até hoje a gente não deixa de fazer, é o uhum, abraço antes de dormir e a oração. São duas uhum, coisas que até hoje, mãe, cadê o abraço, cadê a oração? uhum. E é Então, engraçado que eles cobram, né? cobram demais. Então, a partir daí, eu digo, eu preciso trazer um livro que trabalhe a escuta ativa e acolhedora. Porque Uhum, todos nós, e principalmente a criança que está no seu desenvolvimento, ele ainda não entende sobre aquele sentimento que está passando por ele, uhum, a gente precisa estar atento a isso. Não sim. foi uma falta de educação, não foi, não é Uhum, idade, não. Foi uma necessidade, eu precisava estar atenta a isso. Então, sim. como mãe, eu tive que reconhecer, dar um passo para trás e Uhum, acolher isso junto com ele, construir essa nova história de uma forma diferente. Então, uhum. esse livro foi fundamental, foi a peça que abriu minha caminhada como escritora. E aí você fez a transição de carreira, de Fiz, administradora para escritora. Foi realizar o seu sonho de infância. exatamente, exatamente. Eu disse, Né? vou entrar no mercado que eu não conheço, mas eu amo. Uhum, Sou feliz fazendo isso. Então, uhum, vamos lá. Até hoje eu estou estudando e cada dia eu vou aprendendo uma coisa nova. Isso é também desafiador para mim. Esse uhum. novo, para mim, está sendo tão revelador e descobrir que a gente pode, a gente consegue. Ana. É, sim, e é Fundamental. importante você falar sobre isso, sobre essa transição de carreira, porque às vezes as pessoas, elas têm, principalmente nós mulheres, né, a gente foi criado de uma forma tão assim certinho, e essa geração parece que veio justamente para fazer uma transição, né, uma transição de carreira, porque você foi para um mundo que você não conhecia, Exatamente. não é? E aí, você sentiu medo? Com certeza. O medo, ela acompanha a gente. Não tem jeito. A gente vai com medo, mas a coragem está junto. Então, a gente vai Uhum. deixando. Vai E deixando aí, acontecer. sim, aí me conta um pouco como é que foi essa transição, como é que você falou assim, o despertar, ah, não, eu vou, né, para um campo que eu não conheço e eu preciso aprender. O que é que eu fiz? Eu primeiro fui para São Paulo fazer um curso Aham, de como publicar um livro. Eu fiz com uma editora grande daí de São Paulo. E aí eu fui já me inteirar. Como é que é esse mercado? Como é que ele funciona? Como é que eu consigo lançar um livro? Faço uhum, por mim mesma, eu publico. Faço por uma editora. Então foi aí que eu fui primeiro conhecendo esse mercado. E também conversando com algumas autoras baianas, uhum, que também têm editoras. Eu falei assim, como é que elas foram me dando dicas para que uhum. eu, pelo menos, passasse pela experiência com menos erros, porque com erro a gente vai ter, não tem jeito. Sim, sim, sim. E Aham, como elas já passaram algumas etapas, elas foram me dando algumas dicas. Olha, não faça assim, não uhum. faça isso, o caminho melhor é por aqui. Então, isso foi fundamental, que foi minha rede de apoio, para que eu É, que pudesse eu, fazer essa transição de uma forma mais tranquila.
Uhum, Porque tranquilo não tem. Em transição, você vai ter vários desafios, principalmente sendo um mercado totalmente novo para mim, uhum. E né? aí, você sentiu, é uma coisa importante também, isso é uma coisa necessária na vida da gente de aceitar, que é a rede de apoio. Rede de apoio em qualquer situação. É em qualquer situação. Você ter uma rede de apoio, ter pessoas que saibam te ajudar também, na verdade, né? Porque Sim, até na rede de apoio, eu falo assim, você pode ser uma rede de apoio para uma pessoa dizendo, eu não sei fazer isso, eu vou te buscar quem sabe fazer isso, não é? verdade. Tanto é que isso senti muito falta. E agora em agosto, nós abrimos um coletivo de autoras baianas. Porque eu, em Uhum, todas as feiras que eu ia em escolas, eu falava para as autoras que eu conhecia: meninas, a gente precisa se unir, a gente precisa levar o nosso trabalho para que o nosso estado conheça. E para isso, muitas têm dúvidas aqui, não sabem como seguir, vamos juntar. Então, em agosto, a gente abriu um coletivo e já uhum, estamos trabalhando juntas para que a gente possa fortalecer, né? uhum. Isso é importante, isso é uma grande rede de apoio. E as Sim, mulheres, a gente tem uma potência gigantesca, só que é como você fala, desperdiçada. potência. É verdade, é verdade. E aí você vê, né? Com todo esse aprendizado, você foi ser empreendedora de uma editora. É verdade, sim. A corajosa, a louca. É, porque na verdade você uniu a sua história de administração ali junto com o teu sonho, né? Sim, sim. E está sendo tão gostoso, Ana, porque eu falo, é uma caminhada, para mim, apaixonante. Uhum, E é legal porque eu escuto das pessoas ao meu redor, Celiana, quando você fala, seu olho brilha. Se brilha porque eu estou fazendo as coisas que eu amo fazer. uhum, E cada uhum. dia vai surgindo uma coisa nova, um desafio novo, um projeto que surge da cabeça. E estou trazendo as pessoas parceiras que embarcam nisso comigo. Então, para mim é maravilhoso. Elas entram no teu sonho, né? Na viagem do Sim, seu livro, não é? sim. Outra coisa também interessante, né? Assim que eu estava vendo, que é a leitura com afeto que você fala, né? Que você Esse leva, né? Um projeto seu é um também, né? projeto que é um sonho meu, já Uhum, de muito tempo. É um uhum, projeto social que eu, como autora, vou até a comunidade, vou até a escola que me chamar, vou contar a uhum, minha história, a minha experiência, para que essas crianças possam continuar sonhando, que é uhum, possível sim realizar. A gente precisa levar isso. E uhum. Ana, quando eu saio dessas escolas públicas, sou eu que ganho. Ah, com certeza. Sabe, eu olho assim, eu passo uma semana realizada, feliz, É, porque eu vejo a alegria daquelas crianças. Disse, poxa, a autora está aqui comigo, poxa, ela está contando a história dela. Eu conto uhum, como chega o livro até o mercado, quem trabalhou naquela história, tudo eu vou contando. E elas fazem uhum, tantas perguntas, são curiosas. Toda criança é uhum, curiosa. Então, esse projeto é algo que eu quero ainda crescer, porque eu uhum, vejo a carência nas comunidades para que uhum. eles tenham acesso à leitura. E a leitura é curativa. A gente Muito, muito, precisa levar. muito. Porque assim, digo por mim, quando você está lendo um livro, você entra no livro. E outra coisa também interessante, mesmo com todo esse digital, que a gente vai para o digital e faz, né? Pega ali, a gente pega o celular, você lê hoje, né? Mas Sim, o livro de papel, eu não é? adoro. Eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de folhear aquele livro. E Uhum, tem uma coisa que eu sempre falo muito para os pais, né? Principalmente as mães que fazem mais essa parte, que é a leitura com seus filhos. Que ela é imprescindível, porque é aquele momento de conexão que você tem, que vai ficar para a memória daquela criança e para a sua também. uhum, Estamos gerando, aquele momento quando os pais dizem, meu filho não gosta de ler. Eu digo, você lê para seu filho? uhum, Então, até hoje eu tenho esse hábito com o meu. uhum, Ele está com 10 anos e ele hoje lê, mas eu estou naquele momento com ele. Eu pego meu livro, leio do lado dele e depois a gente conversa. Mas é uma uhum. conexão que a gente vai levar até para criar filhos, né, adultos mais saudáveis. Sim,
Isso é imprescindível para que a gente possa fortalecer essas relações. Exatamente, porque tudo, eu falo assim, que tudo é relação. Sim, Tudo é relação. E essa relação de você colocar essa cultura, essa responsabilidade de colocar cultura para o seu filho, você está olhando lá para frente para ver como vai ser o mundo lá na frente, não isso. é? E ele precisa criar o pensamento crítico. E como que ele Aham, cria esse pensamento crítico? Através das histórias. Para uhum, que ele crie esse que ele é próprio dele. E aí aham, ele vai conseguir também ser respeitoso com o olhar do outro. sim, Porque a leitura ela tem um poder tão grande que ela te leva a desenvolver habilidades socioemocionais. uhum, Então você se descobre, muitas vezes, no livro, que você se sim, identifica com aquela história. sim. Ô, Eliana, e assim, você tem, hoje, você já realizou vários sonhos, né? Já. Vários sonhos, assim, se superou na tua história, enfim. Mas hoje tem um sonho que você ainda quer realizar? Algo assim que está definido na sua mente, que você fala assim, não, eu ainda preciso fazer isso. Sim, sim. Ana, depois que eu comecei, é como se o céu é o limite. E Aham. aí, de repente, eu me vi. Tem uma coisa que eu comecei a fazer que eu nunca imaginava: compor letra de música. Ai, que legal. Uhum, Tanto é que esse primeiro livro eu relancei pela minha editora, que ela não tinha sido lançada pela minha. E aí uhum, eu coloquei um QR Code com uma música que eu criei. E aí eu uhum, coloquei para musicistas fazerem a melodia da música. uhum, E essa letra fala justamente quando as palavras são difíceis de explicar. uhum, E aí, quando eu vi o terceiro livro, também já saiu uma composição de música. E aí, quando eu já vejo várias possibilidades que a gente pode levar para a cultura, de literatura, misturando com dança, misturando com uhum, música. uhum, E aí são várias coisas que eu realmente já estou colocando no papel. Porque quando uhum. a gente vê que a gente dá um passo, a gente vê que é possível, que a gente consegue, aí você não quer mais parar. Então, Ah, eu estou sim. fazendo isso e já. É, na verdade, uma coisa engraçada, quando a gente vê que a gente se supera, você supera você, E não se é? permite, e se permite. Isso é Uhum, fantástico. uhum. Ô, Eliana, quando a gente estava falando sobre rede de apoio, quando você foi fazer essa transição de carreira, você sofreu algum tipo de não, não vai? Seu marido, sua família virou e falou, não, você tá louca? Alguma coisa desse tipo? Porque eu Do acho que é o que a marido. maioria das pessoas escutam. Do marido. Aham, Ele foi até o ponto que ele desistiu. Porque ele via que disse, eu não tô feliz. Então ele diz, não, mas a gente tem que trabalhar, é isso mesmo, nem sempre a gente uhum, alcança aquilo que a gente ama. Então eu tive que bater muito de frente com ele, para chegar ao ponto de dizer, ó, eu fui, ele viu que não tinha jeito, e não tinha ou ele volta. me apoiava, Aham, ou a gente ia realmente brigar, e aí ele disse, eu vou ter que apoiar. E aí, o que é mais fantástico, ele olha para mim e disse, poxa, como eu te admiro, você realizou tanta coisa em tão pouco tempo, acreditando em você. Então, hoje sim. ele me apoia 100%, mas Uhum. foi o primeiro a tentar barrar, tentando me proteger, Ah, sim, por amor. por Por amor, amor, né? Hoje né? ele viu que não tinha como, né, segurar essa mulher que agora. Agora criou asa. Ah, é muito, muito, muito legal. E assim, que recado que você deixa para as mulheres que querem ter essa coragem de fazer toda essa transição, baseado na sua história, assim, sem vitimismo, que você seguiu uma linha, né? Assim, desde a sua infância até o adulto, essa história bonita sua de superação, aceitação, de rede de apoio, enfim. O que que você quer deixar para as mulheres que vão te assistir, estão te assistindo? Ana, primeiro, a nossa jornada ela não é fácil. A gente Uhum, vai passar por muita dificuldade. Mas uma coisa que para mim foi fundamental foi mergulhar para dentro de mim, uhum, sabe? Olhar toda a minha fraqueza, minhas vulnerabilidades, mas enxergar que eu tinha potência também, que eu tinha essa uhum, força que estava lá dentro.
E eu só permiti quando eu fui me conhecer, quando eu fui me acolher e me aceitar. Uhum, Isso para mim foi fundamental, foi o passo para dizer, agora eu posso, porque eu me conheço. uhum. Quando você fala assim, ó, que nem você falou assim, a sua frase é faça uma escolha ou acolha, o que que você quer dizer com isso? Na verdade, muitas vezes você não tem escolha. Na minha infância, é como eu olhei e eu disse, eu só tinha uma única escolha, não ser vítima, e olhando meus pais, eu precisava tomar aquela decisão, Uhum. né? Eu tive que fazer. E muitas vezes você pode simplesmente acolher. Eu não acolhi a minha deficiência. Ah, Eu entendi. criei um muro, tá? Eu fiz Hum, uma escolha, criei um muro, me tornei uma pessoa mais fechada para hum, ter essa sensação que eu era, né? Se eu podia, eu era responsável, ainda hum, criança, mas não foi por um acolhimento. Esse acolhimento aconteceu quando o tumor voltou na fase adulta. entendi. Aí sim eu acolhi, de verdade. Uhum. Eu É, porque aprendi como assim, por que que novamente eu tenho esse tumor? E veio de uma forma tão agressiva, eu não tive tempo realmente de uhum, pensar, uhum, para planejar a cirurgia. E foi uhum, ali que foi tão forte para mim que eu disse, eu aprendi a ouvir, Ana, mas eu uhum, aprendi a ouvir aqui dentro, uhum. De sabe? uma Foi outra. algo muito, muito forte. Uhum. Eu Na acolhi verdade, de você verdade. aprendeu a ouvir de verdade, né? Porque às De vezes verdade. Chega, a gente, emociona isso, com porque foi certeza, muito porque forte. sim, porque às vezes você está conversando com uma pessoa, você está ouvindo o que ela está falando, você está escutando, mas você não está entendendo, você não está absorvendo. E no seu Exatamente. caso, não. Agora é total absorção daquilo que está sendo ali falado, né? É. Então é Toda a acolher vibração da você palavra. mesma, ser amorosa Aham, com você. uhum, Importante, é imprescindível. uhum. Então, é essa mensagem que você quer deixar para essas mulheres lindas, para todo mundo que está nos assistindo Sim, agora. todo mundo consegue. Claro Hum, que algumas vão ter mais dificuldades que outras. E a rede de a apoio sua ela é história. fundamental. O grupo de mulheres vozes está aí dando oportunidade para tantas mulheres, tanto apoio que pode ser feito para ajudar as pessoas que estão com maior dificuldade ou dúvidas. Muitas vezes são coisas simples que a gente Sim. pode apoiar. Tanto é que eu falo, eu estou disponível no meu direct, Hum, podem falar comigo. Quantas pessoas eu já ajudei só com hum. um simples acolhimento, tirando dúvidas. Então, isso é Assim, incrível. sabe que é uma coisa interessante que eu vejo, assim, quando essa potência, que nem a gente fala, né, dessa potência da mulher, porque quando a gente fala em grupo de mulheres, a gente está falando que para uma curar a outra. Uma cura a outra. A sua história cura uma outra mulher, a minha história cura uma outra mulher. Porque às vezes a mulher pensa assim, isso só acontece comigo. Não. Quando a gente tem a oportunidade de ouvir uma história que nem a sua, por exemplo, alguma mulher vai ser curada, você pode ter certeza. Que bom. Alguma mulher vai olhar e falar assim, não, se ela aconteceu isso com ela, pode ser algo semelhante, não precisa ser algo igual, né? Sim. Igual, não, mas o resultado pode ser igual, que é a superação. Então, se você passou por uma questão, eu passo pelas minhas, e quando eu entendo, eu vejo que outras mulheres também têm problema, eu falo, não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Exatamente, é. Isso. Né? Eu também, ela também tem dor. Não é porque ela está lá naquela posição de editora, escritora, que ela não teve uma história. Sim, teve a história dela. Por isso que ela veio aqui nos prestigiar com essa linda história. Helena, eu E quero te na, agradecer muito, 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 muito. Assim, tua história é muito linda. Eu vi várias coisas lá no Instagram que eu queria comentar, mas o nosso tempo é curto, né? Não dá para a gente se estender. Mas se você quiser deixar seu Instagram aqui para as pessoas te conhecerem melhor, pode deixar. claro, é o @liuoubina. Para poder ir lá e conhecer as histórias. Ela tem uma palavra tão difícil que eu li lá no Instagram dela que eu nem vou soletrar porque eu acho que eu vou passar vergonha, gente. Que é essa serendipidade. É isso? Foi no meu. Eu achei muito linda essa palavra, porém difícil de falar. Mas, como é que fala?
Nossa, fugiu a palavra aqui. O que ela Ah, significa, né? O significado dela é bem interessante. Então, assim, eu quero te agradecer muito. Foi muito, muito legal, muito bacana o nosso bate-papo. E eu quero encerrar com uma frase sua também, que eu acho que tem muito, muito a ver, que eu achei linda essa tua frase. É, eu não vou deixar que você desista de você. Essa frase tua eu achei também muito, muito, muito legal. Tá bom? obrigada. Obrigada. Eu que Assim, você agradeço, Ana, a continua. você, ao grupo das mulheres desse Uhum, Brasil. Muito lindo o trabalho que vocês desenvolvem. Agradeço esse uhum. convite.